Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui aproveitando que hoje estou em casa e eu sei que vocês também estão aí com seus afazeres, porém Deus me chama para continuar fazendo a obra, né? E como muitos pediram, a paz do Senhor para você que está chegando aí, nós estamos então fazendo algumas aulas rápidas, falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Vocês já conhecem nosso trabalho como um planejamento anual. Paz do Senhor, Tia Nívia. E assim como ensinar as crianças a paz do Senhor para você que está chegando, para falar sobre as portas, as 12 portas de Jerusalém. Porém, muitas tias também me perguntavam, Tia Bica, como que eu posso ministrar com esse material em um congresso? Como que eu posso ministrar num formato de pregação? Então, para você que está chegando aí a primeira vez no feed, lá no YouTube, nós temos uma playlist com o curso As 12 Portas de Jerusalém no formato, tá? Para você ensinar as suas crianças como um planejamento anual. E também agora nós estamos fazendo a playlist de como ministrar no formato de pregação sobre as 12 portas de Jerusalém. Tá bom? Para você, teve bastante pessoas lá no YouTube que perguntou, Tia Bica, como que eu peço, como que eu vou pedir aí a apostila? Olha aqui, ó, a apostila tem 60 páginas, tá bom? Você pode assistir as aulas e pode ministrar aí a partir do ano que vem para suas crianças. E então, assim, você pode me mandar um WhatsApp, depois eu vou deixar aí para você falar comigo, a gente conversa, tá bom? E vamos hoje então falar sobre qual porta? A porta do vale. Nós já falamos sobre a porta da ovelha, que é a porta que nos fala sobre a salvação, que aponta para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Nós já falamos sobre a porta dos peixes, que fala sobre evangelização, crescimento. Nós já falamos sobre a porta velha, né? Também conhecida como a porta antiga, onde nós falamos sobre 2 pontos. Um ponto em que você vai abrir essa porta para retirar de dentro de você tudo aquilo que é do passado, que você fica remoendo como mobílias antigas, que está tomando o espaço do dono desta casa, que é Jesus. E também num formato em restabelecer aí as suas bases com os 5 passos aí da nossa fé, né? No que nós cremos aí da reforma, os 5 passos, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, só a Deus a glória. E aí todos esses vídeos você pode estar acompanhando. E hoje, gente, é a porta do vale. Quando que eu poderia ministrar essa porta? Em qual tema, Tia Bica? Esse tema você poderá ministrar principalmente em um culto ou um congresso para falar com toda a família quando os pais estiverem juntos. Fique comigo aqui. Se você estiver num compromisso, volte depois para assistir, porque Deus tem uma palavra para você e para a sua família. Quando nós falamos dessa porta do vale, é uma porta em que se trabalha sobre a nossa descendência, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos pais. É muito forte o tema desta palavra. Amém? Então vamos conosco, é bem rapidinho a palavra, é só para te dar uma introdução, uma ideia de como você pode estar trabalhando aí, tá bom? Aonde está, Tia Bica, esse texto sobre a porta? Está no livro de Neemias, continuamos aí no capítulo 3, tá? Então ali naquela temática em que Jerusalém foi derrubada ali as suas muralhas, colocado fogo em suas portas, e Neemias então começou a reedificar junto com o povo ali estas portas e as muralhas, tá bom? Então estamos aqui no capítulo 3 e agora nós estamos no versículo 13, tá? A porta do vale. Reparou a Hanum e os moradores de Zanoá, e edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. Então aqui hoje nós iremos falar sobre a porta do vale, tá bom? Olha aqui, ó.
Então, todas as vezes a gente apresenta, tanto no planejamento anual, quanto no formato pregação, um recurso para que as crianças possam visualizar. Então, elas ficam encantadas com o que vai sair de trás dessa porta, tá? Então, essa porta aqui é a porta do vale, olha lá, ó. Este é o vale, tá? Então, essa porta era a porta do vale, porque ela estava em Jerusalém e dava de frente para um vale. Então, vale é onde nós sabemos que tem as montanhas, né? E tem aquele vale ali que passa entre a mata, entre a visão ali de uma mata fechada, tem um vale aberto ali entre as montanhas. Então, ali, frente a essa porta, tinha-se um vale chamado Vale de Inom, tá? Antes de acontecer todo aquele cativeiro, essa matança, né? Ali era um lindo jardim, tá bom? E nós então iremos falar sobre a porta do vale, tá bom? Esta é a porta e que Deus tem uma palavra para sua vida. Prepare o seu coração e vamos aprender o que Deus colocou aí na nossa alma. Falando sobre a reconstrução. Quando nós falamos sobre reconstrução, reconstruir portas, reconstruir muros, nós podemos falar sobre uma reconstrução íntima, né? Algo espiritual das minhas bases para o meu ministério, reconstruir para a minha família, reconstruir para a minha fé. Tá? Então, quando nós estamos falando sobre edificar, reconstruir, nós estamos falando de uma grande obra e nós estamos em constante construção, né? Nós somos um templo e Cristo é o dono deste templo e o Espírito Santo, ele está então nos readaptando, reedificando, colocando em nós ali o fruto dele para que nós possamos ser uma edificação santa. O Senhor Deus quer nos falar hoje sobre a porta do vale. Esse vale de Inom era um lindo jardim. Porém, a Bíblia diz que Jeremias profetizou sobre esse vale, a paz do Senhor. E ele profetizou e disse assim: olha, vocês não mais chamarão vale de Inom, agora sim chamarão vale da matança. Houve ali então uma profecia, algo mudou naquele vale. E quando nós vamos buscar o contexto histórico, nós iremos descobrir por que Jeremias então profetizou sobre este vale. Então nós estamos falando de Jerusalém, onde tinha 12 portas e aquelas muralhas que cercavam. Porém, quando vieram ali todos da Babilônia, Nabucodonosor, né, aqueles cativeiros que nós já falamos, e então derrubaram as muralhas e as portas foram colocadas fogo. Uma cidade agora estava sem nenhum muro, simbolizando a segurança, e sem nenhuma porta, simbolizando ali a justiça, porque era nas portas onde também os juízes tomavam as decisões. Tá bem? Esta porta, então, do vale, quando aberta, dava para esse vale do Inom, ok? Vamos então para a Bíblia. Vamos ler porque Jeremias profetizou para este vale, que ele não mais chamaria vale de Inom, e agora sim vale da matança. Olha, Jeremias, se você quiser anotar, lá no capítulo 7 e no versículo 30 diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa, que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Olha lá, portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, Deus usando Jeremias, olha lá, em que já não te chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Veja, tudo aquilo que era um jardim lindo agora, deixaram então de levantar altar ao Deus vivo e começaram então a edificar a deuses estranhos. A Bíblia fala aqui que eles começaram a adorar ao deus Baal, ao deus Moloque, deuses da mitologia grega, deuses que eles, para serem adorados, exigiam do ser humano que colocassem no holocausto, queimassem seus filhos e suas filhas. Veja
que vale se tornou este lugar. Aquele lindo jardim em que se adorava a Deus, agora se tornou o Vale da Matança. Olha, o que eu quero falar para vocês hoje que Deus colocou no meu coração é que grande é o despertar para as nossas vidas como mães, como professoras, porque o Deus Moloque, o Deus Baal ainda continua fazendo com que muitos pais tenham colocado a vida de seus filhos em altares estranhos. É claro que hoje é diferente, hoje nós não vemos aí, existe sim um mundo, né, submerso na feitiçaria, que a gente acaba nem vivendo, porém há uma guerra muito grande espiritual. E ali, hoje nós vemos então pais sacrificando a vida de seus filhos a amarem o mundo, a buscarem medalhas para este mundo, né, a dar ibope para este mundo. Porém, eles estão sendo ali colocado em holocausto aos deuses estranhos. Os nossos filhos precisam estar no altar, mas no altar de Deus. Os nossos filhos precisam muito mais do que serem reconhecidos neste mundo. Precisam serem reconhecidos no céu. Então, esta palavra é muito forte para você, pai, professor que está me ouvindo. Ainda estamos vivendo o tempo da matança. O maligno está à procura dos nossos filhos, das pequenas crianças inocentes, e os pais que perderam a fé, que deixaram de olhar para a cruz, estão sem perceber muitas vezes, colocando seus filhos no altar ao Deus Baal deste mundo, ao Deus Moloque deste mundo. Filhos e filhas têm se perdido até mesmo dentro das suas próprias casas. Porém, hoje, ao final dessa aula, nós voltaremos o nosso coração para os nossos filhos. Amém? Quero fazer mais uma leitura aqui também em Crônicas. Nós também fizemos essa leitura aqui, onde nós recebemos que no reinado de Manassés também já se fazia essa terrível matança de filhos e filhas. Olha lá, está em 2 Crônicas, no capítulo 33. Veja, tinha Manassés 12 anos de idade e começou a reinar e fez o que era mal perante o Senhor. Olha lá. 3, versículo 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, e edificou altares na casa do Senhor, olha, colocou ali então, queimou seus filhos como oferta, no versículo 6, queimou os seus filhos como oferta no vale de Rinom, ele adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Veja, a palavra do Senhor aqui está dita. Já no passado, pais ofereciam seus filhos em holocausto. É claro que ali era algo terrível que se acontecia. Se você for buscar ali a figura do Deus Moloque, do Deus Baal, você vai ficar assustado. O que eram esses deuses? Eu até coloquei aqui, ó. Eles eram adorados por sacrifícios de crianças. Baal, ele era adorado com o esquartejamento das crianças. As crianças eram esquartejadas e colocado sangue em seus altares para que ele então pudesse ser adorado. Já o Deus Moloque, ele era um Deus que a cabeça dele, depois você busca aí no Google, a cabeça dele era uma cabeça de cavalo e o corpo era um corpo de humano. Então ele ficava ali meio que abaixado de cócoras ali, e no seu colo tinha então uma bacia de óleo fervente. Da sua boca saía um fogo e por ali então os pais colocavam as crianças ao serem queimadas e caíam pela boca dentro dessa bacia de óleo quente. Diz as histórias dos historiadores que contam tudo isso com detalhes, e é uma palavra muito forte. Porém, nós precisamos abrir o nosso coração. E aí, para que os pais não ouvissem então esse choro, batia-se então os tambores. Hoje não é diferente. Tambores estão sendo batidos, enquanto pais têm oferecido os filhos diariamente
a deuses estranhos que não são os nossos deuses. Diariamente eu recebo pais e mães que estão passando por um vale, como nós vamos falar sobre essa porta, em que perderam o sacerdócio dentro da sua casa, já não sabem mais o que fazer, filhos que não têm mais o coração voltado para os seus pais, pais que não têm os seus corações voltados aos filhos. Essa é a grande estratégia de Satanás, que quer derrubar as famílias. Porém, hoje o Senhor chama a sua atenção para que você levante um altar dentro da sua casa e tenha esta palavra e profetize diariamente que você e sua casa servirá ao Senhor. Amém? Então vamos continuar falando sobre reedificação. Quando Neemias começou a reedificar, ele não reedificou sozinho, ele chamou todo aquele povo, ele era um líder em ação, ele arregaçava as mangas e trabalhava junto. Porém, algo me chamou a atenção. Também eram chamados cabeças de cada família, e eles então começavam a reedificar as muralhas e as portas de frente para as suas casas. Cada família posta a reedificar um muro que dava de frente para sua casa. Ali então todos começavam a trabalhar. Isso me chama muita atenção, porque o Senhor está querendo reedificar as famílias. É pai, é mãe, é filho, todos voltados para um mesmo propósito, reedificando seu lar e suas vidas para um Deus vivo, um Deus que tudo vê. Hoje nós vamos aprender a reedificar e não camuflar os nossos erros. Vamos olhar para dentro das nossas casas ainda hoje e procurar o que é que precisa ser restabelecido, reedificado. O que é que nós temos perdido diariamente dentro das nossas casas? É o afeto, é o abraço. O Senhor falou muito ao meu coração. Neemias teve sucesso nesta obra porque todas as famílias, elas fazem parte do corpo de Cristo e todos em um mesmo propósito conseguiram em 52 dias reedificar aqueles muros. Quando nós vamos falar sobre a palavra vale, muitas vezes Deus nos leva ao vale. Outras vezes somos nós mesmos que buscamos algumas coisas e por nossas escolhas acabamos indo para este lugar. Porém, Deus leva a gente muitas vezes para esse lugar e é lá no vale aonde nós vamos ter um particular com Deus, um secreto. Nós vamos então estar ali lutando para desfazer de nós mesmos, do nosso egocentrismo, para desfazer da força do nosso braço, do nosso bem-querer e se entregar ao Deus vivo. Isso me faz lembrar sobre a passagem de Jacó, que já tinha toda aquela história. Muitos dizem que consideram ele como um enganador, porém ali no vale de Jaboque ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E nós muitas vezes estamos passando por um vale, porém o Senhor Deus está nos chamando a atenção para um grande aprendizado. Ontem mesmo, pela madrugada, Deus falou muito ao meu coração. E Ele estava dizendo, filha, quando nós estamos sendo provados, Deus está em silêncio, porém Ele está conosco neste vale. É como um professor aplicando uma prova. Eu sou professora, se você você também foi um aluno, quem sabe, e já passou por isso. Na hora da prova, o professor não sabe, não fala, não dá dica, não é mesmo? Porém, ele aplica a prova até você ser aprovado. E o Senhor está fazendo muitas vezes nesse vale, este momento, para que você pare de lutar com a força dos seus braços, buscar talvez tantas coisas para o seu filho, é uma roupa de marca, precisa se trabalhar tanto para tantas coisas que o mundo está nos inculcando a fazer, porém o que os nossos filhos estão precisando neste momento é a presença. Então muitas vezes vem uma pandemia, muitas vezes vem um chamar de Deus para que você volte o seu coração aos céus. Eu vim falar para você nesta tarde que você está passando pelo vale, você está passando por um propósito, porque há um propósito de Deus acima, aqui no céu, na terra, há um propósito dele para todas as coisas. Ele tem o poder no céu, na terra, na sua vida, na minha vida, ele não perdeu o controle.
Porém, esta porta do vale, se você ler depois o livro de Neemias, e eu faço esse pedido a você, leia todo o livro. Neemias, antes de começar a edificar, ele entrou pela porta do vale. Essa era uma porta que se abria para entrada e para saída. O Senhor está nos dizendo que essa porta, ela abre-se para a gente ir para um secreto, para um particular. Vale é uma palavra em grego que significa assim, ó, segredo. E o Senhor está dizendo para você, eu até anotei aqui, ó, ela é uma palavra que se diz em hebraico, Jevá. E ela quer dizer segurança, confiança. Veja, nós muitas vezes é ali quando nós percebemos que não é o nosso dinheiro, não tem nenhuma porta aberta, é como se estivesse no vale, não tem para onde ir. O fundo do poço é onde o Senhor diz, filho, agora deixa comigo, descansa. E o Senhor está nos chamando a atenção. Então, esta porta aqui do vale, há duas maneiras para você trabalhar. Nós iremos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, que os nossos filhos são herança do Senhor, são príncipes e princesas, e nós vamos então abrir esta porta, abrir a porta simbolicamente da nossa casa e profetizar e dizer, a minha família é projeto do Senhor. Se o inimigo tinha alguma autoridade, se havia alguma janela aberta para que ele estivesse escravizando o meu filho, para que ele estivesse escravizando o meu marido ou a minha esposa, a partir desta palavra, eu falo no nome do Jesus que tudo vê, no nome que há poder, eu digo e profetizo dentro da minha casa, quebra-se agora as algemas e o jugo, porque a minha casa servirá ao Senhor. As portas hoje não se tornarão mais um vale para matança. Os nossos filhos não estarão no vale da matança. Pode ser que Moloque e Baal estão batendo a nossa porta, querendo os nossos filhos, mostrando que não há oportunidade, somente essa. Porém, Deus está dizendo, não ofereça os seus filhos ao Deus estranho, ofereça ao seu filho ainda que difícil, lembrando agora de Abraão. Abraão ofereceu Isaque sem nenhuma pergunta, porque ele sabia que Deus não queria matar e sacrificar o seu filho, queria apenas saber de qual lugar ele estava. A sua fidelidade, podes apresentar a tua casa, o teu filho hoje para esse Deus. Deus está dizendo para você, há um propósito em tudo que você está vivendo. Então esta porta é uma porta que fala com a família. A gente lembra de tantas mensagens, nesta porta também você pode ministrar sobre Joás. Ali quando Atalia, a rainha má, estava procurando todos os herdeiros, eu amo essa história, para matar, porque ela queria continuar ali no reino. Porém, Jeoseba, casada ali com o sumo sacerdote Joiada, foi e então salvou Joás, o levou para o templo e ali então ensinou a palavra. Deus está nos chamando para ser como a princesa Jeoseba, tirar as nossas crianças. Talvez você não é mãe, mas você é irmã, é tia, é avó, é professora. Tire as suas crianças dos olhos de Atalia, dos olhos de Moloque, dos olhos de Baal e os traga para o altar de Deus. Vocês estão entendendo o propósito dessa palavra? Quando nós estamos falando em um formato de pregação, nós estamos falando de restabelecer, saber e ter fé que a nossa casa é um projeto do Senhor, a nossa família é um projeto do Senhor. E eu anotei mais algumas coisas aqui, quando nós falamos assim, olha, em Atos 10:38,
O Senhor nos ungiu e Ele veio para libertar quem? Todos os oprimidos, todos aqueles que estavam oprimidos por Satanás, seja ali através de vícios, através ali da pornografia, da prostituição. Há tantas prisões que Satanás tem oprimido as famílias. O Senhor Deus diz que nós já fomos ungidos. Aonde que está escrito isso, tia Bica? Lucas 10:17. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor quer que nesse vale que nós estamos vivendo, que nós possamos aprender que a nossa casa é do Senhor, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. Todas as vezes que o Senhor fazia uma aliança com alguém no Antigo Testamento, Ele dizia: a minha aliança é para você e todos os seus. A aliança do Senhor foi para Adão e nos alcançou. Somos filhos de Adão. O Senhor Deus diz assim para você, mãe, que está prestes de desistir de lutar por seu filho. Se não tem mais como lutar com a força do braço, com dinheiro, então você vai fazer o quê? Vai pro vale. Vai lutar de joelho. Nós vamos fazer isso. Nós não podemos abrir mão, falta só um pouquinho. Deus está aqui conosco neste vale. E eu também quero te dizer, olha, muitas vezes nós temos que fazer o que está escrito em Marcos 3:27. Entrar na casa do valente, amarrar e tomar os nossos bens. Isso me fez lembrar agora também da história de Davi, quando ele chegou na terra de Ziclag. Os inimigos haviam ali levado a sua família, filhos e filhas. E então ele se desesperou, a Bíblia diz que ele chorou. Porém, de joelho ele continuou a lutar. Colocou ali então a estola sacerdotal e fez uma oração ao Senhor. Perseguirei eu aqueles que roubaram a minha família. Alcançá-lo-eis. Hoje Deus quer que você faça isso de joelhos dobrados. Senhor, na minha igreja eu tenho visto Moloque levar filhos e filhas embora. Senhor, eu tenho visto pais, mães oferecendo os seus filhos e filhas como um troféu para este mundo. O Senhor não nos fez pais e mães para desfilar os nossos filhos. O Senhor nos fez para cuidar da herança que é dele. Os nossos filhos são muito mais filhos do Senhor do que nós. Nós precisamos aprender como Ana, oferecer os nossos filhos ao Senhor. Esta porta do vale nos ensina que é no vale, que é na prova, aonde Deus nos mostra grande tesouro que Ele nos deu e que nós não podemos ser fracos, nós precisamos ter raízes. E é nesse momento em que nós vamos aprendendo no vale a ter intimidade. É onde ali no vale a gente tira a máscara, porque diante de Deus não tem máscara. Diante de Deus não tem nada que faça me esconder. Ele sonda o meu coração. O Senhor está nos chamando uma atenção. E eu trouxe aqui então um coração. Há uma doença cardíaca que fala que com o tempo o coração ele vai de uma forma petrificando, sabe? Mas o Senhor está dizendo que você precisa abraçar mais o seu filho. Você precisa sentir mais o toque do coração do seu filho. Se ele não quer, abrace ele. Beije ele. Se ele não quer, vai de noite. Ajoelhe no quarto do seu filho. Quantas vezes eu entro no quarto do meu filho, eu levanto as mãos e profetizo. Não deixe o coração do seu filho petrificar ao ponto que você não vai ter mais a chave do coração dele. O Senhor está nos ensinando com a porta do vale que os nossos filhos, eles foram oferecidos a Deus, foi Deus quem nos deu. Não deixe a amargura, o rancor a tantos pais que estão aí, deixando de falar com seus filhos, entregando seus filhos no vale da matança, porque quando um pai vira o coração para um filho, acontece como aconteceu com Davi e Absalão. Não deixe a espada
espada entrar na sua casa. Seja um pai perdoador, pacificador. Seja um pai segundo o nosso Deus. Seja uma mãe sensível ao Espírito Santo. Não deixe que o seu filho seja tomado pelo veneno da amargura deste mundo, mas então abrace mais, ame mais e faça com que o coração do seu filho seja um altar ao nosso Jesus. E quando Jesus entra nesse coração, todo aquele sangue ruim, todas aquelas coisas que estavam petrificando o coração, que não deixava o sangue bom passar, que não deixava o coração bombar, o Senhor vem, faz a cicatriz e então passa o sangue dele, o sangue carmesim, o sangue que já nos purificou, santificou, o sangue que já nos justificou. O Senhor está nos fazendo voltar o coração para os nossos filhos, porque grande é a matança nos dias de hoje. Há filhos se entregando a Moloque, há filhos se entregando a Baal, há pais oferecendo seus filhos aos deuses estranhos. Porém, eu quero que você seja como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem, o que está na moda, o que vocês acham que é certo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu já estou terminando, é ali no vale que nós saímos da superficialidade, é no vale onde você tem um particular com Deus. Agora você não vai mais contar experiências dos outros, é você que vai ter uma experiência particular de pertinho com o anjo do Senhor. Agora você vai ver o quanto você foi aprovado, o quanto valeu a pena. E o Senhor então também nos fala que para que a gente possa gerar pérolas, nós precisamos passar sim por provações, porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Você conhece a história da ostra? Para que ela gere uma linda pérola, ela passa por uma dor, algo entra, fere ela. Muitas coisas têm ferido o seu coração como pai, como mãe. Talvez uma separação chegou aí na sua casa. Você está lutando sozinha, porém, você está gerando pérolas. Você está gerando pérolas. Mas hoje eu não coloquei uma pérola aqui. Hoje eu coloquei uma joia. Sim, deixa eu virar um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Eu coloquei uma joia aqui para falar que você está refletindo tudo aquilo que seu filho está vendo. Quando você está feliz, quando você está triste, você está sendo assistida. Você, professora que não tem filhos, você está sendo assistida diariamente. O Senhor colocou nas suas mãos uma joia. A joia, menina dos olhos dele. As crianças são a menina dos olhos do Senhor. E o que é que você tem feito com essa joia? Como é que você tem lapidado esta joia? Será que você tem ministrado com o melhor de Deus? Será que você tem ministrado com a palavra viva e eficaz? Ou será que você tem desistido? Ei, ofereça a sua joia no altar de Deus. Não deixe Baal bater na sua porta e levar os seus filhos para o vale da matança. Naquele vale ali havia um fogo constante. Deixa eu abrir de novo ali. Sabe por quê? Porque depois que Jeremias profetizou, além ali dos filhos estarem sendo sacrificados ao Deus Baal, ao Deus Moloque, também eles começaram a jogar lixos ali, e também todos os corpos indigentes eram jogados ali. Então era preciso um fogo constante para queimar. Mas quando eu vejo isso, o Senhor Deus também diz que este vale de Rinom é comparado ao inferno, que o fogo vai arder eternamente. E ele diz assim também que o verme vai trabalhar ali diariamente. Há muitos que não estão prestando atenção, mas tudo na Bíblia, a Bíblia explica. Há tantas pessoas que preferem ver os seus filhos em destaque nessa terra.
em tudo que é bom nessa terra, mas não estão colocando seus filhos no altar de Deus. Estão sacrificando as coisas importantes e no altar das coisas urgentes, como diz o pastor Hernandes. Tudo é urgente, mas nós não estamos vivendo de urgência, nós estamos vivendo de prioridades. Nós não podemos substituir aquilo que Deus deixou, ele é inegociável, irrevogável. Não deixe os nossos filhos participarem deste vale da matança. Não deixe a tantas provas que crianças e jovens estão passando cada vez mais cedo. E eu já vou terminar esta palavra. Eu quero mostrar aqui para você. Quando nós falamos no planejamento sobre a porta do vale, nós trabalhamos diferente. Nós temos 4 encontros. Então a gente fala para as crianças que eles são príncipes e princesas. A gente fala sobre a saída da escravidão. A gente fala sobre a empatia e a cooperação da construção. A gente fala qual é o milagre da salvação que chegou. Então este planejamento você trabalha de uma forma diferenciada e você pode trabalhar nesse formato de pregação, falando ao coração dos pais. Eu quero mostrar aqui agora, eu vou dar uma viradinha, um material aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, ficou legal. E esse aqui é um material que Deus ministrou ao meu coração. Tia Marcinha fez pra mim, tá? Vou aproximar um pouquinho aqui. Aí. E é muito legal pra gente trabalhar sobre as bases. Estão vendo aqui que eles são feitos em 2, tá vendo? E aí o que acontece? Quando uma casa só busca as luzes do mundo, né? Ela vai se desestabilizando, porque a mãe, ela vai precisar sair do lar, porque ela vai começar a trabalhar fora e ter que buscar coisas para os filhos. O pai já não está em casa, o pai precisa sair também, e quando sai, o filho está dormindo, e quando volta, o filho está dormindo. E os filhos? Por enquanto, o pequenininho ainda está em casa, porém é como se não tivesse. Diariamente no videogame, diariamente em tudo que o mundo tem oferecido. É como se fosse somente o corpo presente e a mente está totalmente ausente. A menina, que era para ser inocente, está totalmente adultizada. Esta casa aqui foi totalmente abalada, destruída. Quando nós estamos falando sobre a porta do vale, nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre reedificar a casa. Neemias, para reedificar os muros, ele entrou pela porta do vale, sabe por quê? É no vale então que tem aquele declive, é no vale que a gente se dobra, e foi no vale, na porta do vale, que ele conseguiu ver todas as estruturas que estavam abaladas. Foi por lá que ele passou e foi por lá que ele voltou. Então é na porta do vale que Deus vai te mostrar aonde é que está abalada as bases da sua casa, do seu ministério. Deus vai mostrar e Deus vai falar: filha, está precisando voltar o seu olhar ao Cordeiro de Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo prender aqui a cruz. Eu quis colocar o Cordeiro aqui hoje. Você precisa voltar às bases também ali, ó, para a cruz de Cristo e para o Espírito Santo. Quando nós edificamos as nossas casas na cruz de Cristo, voltando-se para o Cordeiro de Deus e lembrando, deixa eu virar um pouquinho ali, o Espírito Santo, aquele que guarda a nossa casa, então tudo vai voltar ao normal. A base foi abalada, os pais estão fora, os filhos estão fora, vieram os credores na casa da viúva, lembra? E que queriam levar os filhos, porém a viúva disse o quê? Eu estou em casa e pelos meus filhos eu me levanto. Ela estava de luto, porém
ela se levantou. Vamos nos levantar hoje, vamos reedificar esta porta, seja no vale, mas os nossos filhos não irão para o vale da matança, não. Então, quando nós voltarmos o nosso coração a Deus, os nossos filhos vão começar a voltar. Os nossos filhos vão começar a voltar. E vão começar a olhar e ver em nós uma mudança, olha lá. Vão começar a ver que algo está diferente. A mãe vai começar a estar mais presente. Tia Bica, quer dizer que eu não posso trabalhar? Claro que pode. Porém, nós vamos ter que começar a ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Nós vamos ter que descobrir a chave para alcançar o coração dos nossos filhos. E o pai? O pai representa Deus aqui nessa casa. Representa o amor, a segurança. O pai representa o afeto. E nós não podemos deixar então o quê? De olhar para o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá vendo o sangue aqui, ó? O sangue dele aspergidos no umbral dessa porta. Ela não vai ser abalada. Não vai ser mais abalada. Não será mais abalada. É simples o formato, mas se você ministrar dessa forma em um congresso, haverá reedificação nas famílias. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Assim como no livro de Ezequiel, capítulo 37, houve ali uma visão sobre os ossos secos. O Senhor disse: filho do homem, profetiza. E eu quero deixar essa palavra para você, filha que está me ouvindo, filho, pastor de criança, pai, mãe que está me ouvindo. Você vai levantar. Pode ser que tem ossos secos, sequíssimos aí. Mas você vai andar ao redor desses ossos e você vai profetizar vida. E ao profetizar vida, vai vir dos 4 cantos. Oh, aleluia! Ventos restauradores. Eu profetizo essa tarde, o vento do norte, o vento do sul, do leste e do oeste, cujo nosso Deus vai soprar e vai trazer os nossos filhos. A Bíblia diz que a sua casa é do Senhor, a sua descendência é do Senhor. Então nós estamos falando sobre um vento restaurador. Oh, aleluia! Eu anotei aqui quando eu falo sobre o vento leste. Quando levantou aquele vento leste, ele veio, sabe para quê? Para levar tudo que não agradava a Deus. Você vai profetizar: vem Deus, leva de dentro da minha casa falsos amigos, terríveis programas, o que é que está soprando de errado aqui? E o vento de Deus, o vento leste veio para queimar aquilo que não agradava a Deus. Quando também levantou-se o vento oeste, é o vento que trouxe as águas, é um vento que vai trazer bênção, uma nova história para sua casa. Vem também o vento norte, aquele que abra os céus, que se abra os céus sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu profetizo porque eu estou sentindo. Nessa madrugada Deus me deu esta palavra. Você vai profetizar sobre a tua casa. Quando você for pregar esta palavra, Deus vai restaurar famílias. E por último, o vento sul, aquele que traz a linda primavera. E eu gosto sempre de usar o lúdico, sabe por quê? Porque a criança, ela é chamada para a emoção quando ela vê. E esse vento vai trazer a primavera de novo para sua casa. Esse vento vai trazer de novo a primavera para o seu ministério. Você vai voltar a ver as cores. Você vai voltar a sentir os perfumes. Você não perdeu a sua família. Eu profetizo hoje o vento restaurador, o vento justificador, regenerador. Eu profetizo hoje sobre a sua casa. Que abra-se o céu sobre a tua família, sobre o teu ministério. Que essa aula abra o seu entendimento
estão querendo oferecer as nossas crianças ao Deus Moloque, ao Deus Baal. Porém, há aqui Neemias de Deus que estão envolvidos em uma grande obra e nós não iremos parar. Aleluia! Eu quero terminar esta palavra. Agradecer a você que vai assistir depois ou que está assistindo agora. Que Deus visite a tua casa. E se você precisar, pode mandar um WhatsApp. Vamos conversar, porque juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e continue lutando pelas crianças, que elas estejam no altar do Senhor e não no altar de deuses estranhos. Fiquem com Jesus e compartilhe esse vídeo, porque eu creio que há famílias e professores que precisam ouvir esta palavra. Vale só se for para ter intimidade, porque os nossos filhos não irão parar no Vale da Matança. Fiquem com Jesus.